e estamos começando mais um episódio do Prescrição Original, que é o podcast da Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, sob patrocínio do Curatel, que é um centro contemporâneo de cuidado de saúde. E eu estou aqui do meu lado com Pétria Chaves, mais uma vez juntas, para a gente entrevistar dois convidados super especiais. Nessa temporada, né, doutora Camila, a gente falando sobre diversas questões, arte, cura, escuta, também a questão emocional envolvendo, né, a nossa saúde, que cada vez mais médicos e médicas precisam estar atentos, né? Precisam estar conectados, não é só o intelecto. E hoje a gente tem dois convidados aqui nessa nossa conversa para lá de especiais. Eu já quero apresentar a nossa primeira convidada, por falar em questão emocional, né? O que é de dentro. Uma das nossas convidadas de hoje é a Thaís Itaqui, que é jornalista, conheço a Thaís já há tanto tempo. Ela é ativista em saúde emocional e especialista em jornalismo de direitos humanos aqui no Brasil. Ela já produziu documentários, grandes reportagens, atuou por quase 20 anos na TV Globo, muitos de vocês vão lembrar da carinha dela, bem marcante. Ela trabalhou no Profissão Repórter, também na Globo News, e é minha querida amiga de jornada, de jornalismo, de comunicação e também dessa batalha, né, Thaís, de trazer mais informação. Você se coloca como uma ativista de saúde emocional, isso é muito lindo, bem-vinda. Ai, obrigada. Primeiro, uma honra ter recebido esse convite. Quando a Petra me falou aqui do podcast de vocês, eu me senti muito honrada. Obrigada, viu? E eu acho que qualquer oportunidade que a gente tem de falar sobre a gente por dentro, sabe, o quanto é necessário a gente colocar para fora, o que faz mais sentido tá do lado de fora. Porque aí a gente tira de dentro, a gente compartilha e aqui do lado de fora a gente consegue trazer algumas soluções para a saúde. Então, muito obrigada, viu? Que bom. E ao lado de Thaís, eu vou chamar o Marcelo Youngblood, que esse nome, só pelo nome a gente vê que a pessoa é importante. É médico neurologista, especialista em saúde cerebral, certificado em medicina do estilo de vida pelo IBLM e CBMEV. Atualmente é diretor de parcerias do CBMEV e chefe do serviço de neurologia e coordenador do serviço multiprofissional de dor crônica de que universidade? Hospital Universitário de Ponta Grossa, Olha Paraná. aí, Paraná. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Camila. É um prazer estar muito com vocês aqui nesse momento, né, com a Pétria, com a Thaís, né, conversando sobre esse assunto que é super importante. Na neurologia, como neurologista, né, não tem como deixar de falar de saúde mental, de saúde cerebral de uma forma geral, né? Então vai ser muito importante esse momento aqui com a gente. E sabe, doutora, a Thaís tem um projeto muito lindo. Aliás, você vem estudando a questão da esquizofrenia, né, Thaís? Conta um pouco pra gente, porque sem sombra de dúvidas, esse é um assunto que também te levou para a questão da saúde mental, emocional, todas essas questões que hoje são tão importantes, mas você também tem histórias de vida, né, histórias pessoais que são muito marcantes. Muito. Eu acredito que eu estou numa fase da minha vida, Pétria, de uma mistura entre a Thaís, que é profissional, que é jornalista, que também é filha, irmã, mãe. Eu acho que tem uma hora que a gente acaba colocando tudo isso num pacote mesmo e entendendo como a gente faz cada coisa, né? Porque está tudo misturado. E eu tenho um irmão que convive com esquizofrenia há 30 anos. Então, o tema da saúde mental é muito caro para mim, desde muito tempo. Na adolescência, eu fazia trabalho voluntário em hospitais psiquiátricos. Então, eu nem tinha entrado na faculdade de jornalismo, eu já estava com esse tema na minha vida, porque eu queria entender o que tinha acontecido com meu irmão, que teve um surto na adolescência e que afetou muito a família. E ao longo desse processo todo dele, a família também adoeceu, a minha mãe entrou em depressão, meu pai faleceu há 17 anos, então isso ficou um pouco mais difícil para a gente. Eu também comecei a tentar me colocar como é que eu faço para ajudar como irmã, como filha, até onde eu vou. Então, eu entendo que a saúde das emoções, né, quando a gente fala do que está acontecendo aqui dentro, nos nossos sentimentos, nos pensamentos, né, nas nossas atitudes, para mim é uma base assim, primordial para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. E esse é um tema tão importante dentro da família
que também passou a ser no meu trabalho como jornalista, porque eu escutava, eu ouvia as pessoas, imagina, quase 20 anos, né, Pétria, ouvindo pessoas vulneráveis, né? Geralmente o jornalismo ele está onde a vulnerabilidade está, onde a gente precisa olhar para o que falta, né? E sempre nesse lugar de escuta, né? Por isso que eu e a Pétria eu falo que a gente tem um trabalho que é do mesmo lugar, né? Porque ela também é uma pessoa que tem uma escuta muito profunda. E aí eu percebi que quando eu conversava com as pessoas, eu ouvia aquelas pessoas falando dos seus dramas, mas eu queria tanto ouvi-las e eu queria tanto que elas falassem, que eu acho que elas entendiam que eu estava interessada. E esse interesse meu em saber da história dela, e não colocando a minha, mas em saber da dela, abria portas, né? Porque é um lugar que é tipo eu falo que é um vazio cheio de amor, né? Que é olhar para o outro com verdadeiro interesse. Então, eu fui trabalhando isso no jornalismo, sabe, Pétria, todos esses anos. Geralmente, quando tinha uma pauta muito delicada, falava assim, manda a Thaís lá. Thaís vai lá, que ela vai ter um jeito de falar com essa pessoa que está sofrendo. Então, acho que tudo isso foi um caminho que eu fui percorrendo durante tantos anos e ficou tão forte em mim que eu queria falar sobre esse tema cada vez mais. E a gente sabe que a grande mídia, ela não vai ter um tema, né? Ela tem todos. Só que aí chegou um momento que eu falei, eu preciso... Parece que a vida estava me pedindo, assim, você precisa trabalhar esse tema. E você foi estudar? E aí eu fiz uma pós-graduação, eu saí da TV em 2023, fiz uma pós-graduação em neurociências, psicologia positiva e mindfulness. E aí eu comecei a estudar mindfulness, eu falei, gente, eu fazia mindfulness no jornalismo. Porque dentro da matéria, não é só uma atenção plena. O mindfulness fala de compaixão, autocompaixão, esse lugar de presença, de silêncio. E eu comecei a entender que eu já aplicava isso intuitivamente. E aí eu fui me reconhecendo. Nós estamos no caminho, né? De reconhecimento do que a gente ama fazer e tal. Mas eu imaginava assim, eu acho que eu vou ser muito mais produtiva como jornalista, como profissional, tratando deste tema especificamente, do que falando de tudo ao mesmo tempo, né? E eu acho que a vida foi me levando para esse lugar. Então eu criei um projeto chamado A Gente por Dentro, a gente precisa falar da gente, que tem a ver com o poder da fala profunda e da escuta profunda. Né? E é um projeto educacional, ele também é um projeto de série que está no caminho aí para, enfim, para captações, né, patrocínios, mas é o lugar onde eu quero estar. Muito bom. E é esse campo amplo, né, que vai se abrindo. Imagina o jornalismo falar sobre essas questões profundas há 10, 15 anos atrás. Claro que você colocou, é muito legal. O jornalismo está onde há as demandas. Mas a gente sabe que tem demandas mentais, emocionais, subjetivas do que é de dentro que são muito importantes. E a medicina também, né? A medicina também se abre para esse espaço de desvendar e de se aprofundar com humanidade, né, para essa nossa máquina corpo, né, doutor? Com certeza. Na verdade, é bem isso que a Thaís falou, né? Então, acho que há muito tempo, a minha jornada na neurologia e na medicina do estilo de vida foi bem curiosa também. Desde que eu terminei a formação como neurologista, eu comecei a trabalhar com pacientes com dor crônica. Né? Então, frequentei nos primeiros meses, né, um serviço no Hospital de Clínicas de Curitiba, e depois abri o meu serviço em Ponta Grossa. Inicialmente, como neurologista, a dor acaba vindo mais como dor de cabeça, enxaqueca, mas naturalmente foram vindo pacientes com questões mais graves, mais difíceis, e quando eu percebi, o meu ambulatório basicamente tinha pacientes com fibromialgia, mulheres com fibromialgia. E hoje eu mantenho esse ambulatório lá e tem um programa que mistura algumas práticas integrativas, mas basicamente medicina do estilo de vida é um programa de 12 semanas, onde essas mulheres têm conhecimento. A gente trabalha muito com educação para a saúde, para o autocuidado. Eu digo que o programa chama-se Florescer, é um programa do SUS, né? E o objetivo é capacitar as mulheres para o autocuidado. Então, é bem isso que a gente está falando, né? Então, não tem como a gente deixar sem cuidar da mente, sem cuidar do cérebro. E por que a fibromialgia? Por que acabou sendo esse o maior diagnóstico? Tem uma razão? Por que eu fui trabalhar com a fibromialgia? Não, e por que apareceram tantos casos assim? É uma somatização? O que tem sobre esse assunto? Então, na verdade, tem muitas teorias. Eu costumo...
A gente tem lá é um hospital universitário, então a gente tem alunos que passam com a gente toda semana. Então eles passam 3 semanas, daí trocam os alunos. E eu sempre faço eu planto a minha sementinha. Então eu sento com os 2 ou 3 que estão comigo e eu começo a explicar para eles o que é fibromialgia. Eu vou explicando e a gente vai discutindo isso. E como é difícil entender a fibromialgia com a mentalidade biomédica. Porque a fibromialgia ela transcende esse modelo. E é muito difícil entender, porque justamente isso, se você vai olhar do ponto de vista científico, tem muitas teorias para explicar a fibromialgia, mas nenhuma é completa e nenhuma consegue atingir a complexidade da situação. Os principais modelos dizem que o paciente com fibromialgia ele tem que ter alguma experiência de dor prolongada, uma dor localizada. É muito comum o paciente começar ou com uma dor no pescoço, ou com uma dor na coluna, ou um trauma, uma fratura. Tem pacientes que começam após eventos traumáticos emocionais, né? Algumas infecções graves, como a gente teve o Covid. Perfeito. Então, tem casos de síndrome de pós-Covid ou Covid longo, que o quadro clínico é muito parecido com fibromialgia. Tá? Então, assim, tem várias origens da fibromialgia. A gente diz que fibromialgia não é uma doença, é uma síndrome. Que sentido? Cada paciente é diferente. Perfeito. Não, o que funciona para um paciente não funciona para o outro. Né? Então, na verdade, não dá para você generalizar e tentar tratar todo mundo igual. Então, precisa de uma individualização. E, ao mesmo tempo, né, por que eu disse que isso me levou para a medicina do estilo de vida de certa forma? A angústia que eu tinha dentro daquilo que eu fui ensinado, da forma como eu fui treinado, não era suficiente para aliviar o sofrimento daquelas pacientes. E aí, ao mesmo tempo, aconteceu de eu estar num processo de uma jornada pessoal, né? Eu cheguei a pesar 130 quilos. Nossa, doutor. Então, eu comecei, eu vivi um período de estresse muito significativo. E aí, quando eu comecei a me cuidar, mudei minha alimentação, comecei a fazer exercício físico, eu comecei a perceber como aquilo me ajudou e como aquilo foi importante. E estudando o assunto, descobri a medicina do estilo de vida. O que foi comum em Pétrea, que os médicos do estilo de vida é muito comum. A gente passa por um processo de doença, se recupera, encontra a medicina do estilo de vida e passa depois ser uma inspiração para os nossos pacientes também, né? Porque a maioria de nós testemunho da vida saudável. Da mudança de estilo de vida, é a melhor né? coisa, porque vocês são experiência viva, né? Engraçado, a minha mãe, ela tem fibromialgia. E ela convive com depressão. E ela fala que quando ela descobriu o diagnóstico do meu irmão, foi quando as dores dela começaram a aparecer. Que eu vou te dizer que foi tem aquele elemento que eu falei. Então tem que ter alguma dor física, porque o que acontece? Você tem que estimular. A dor tem duas, só para explicar assim, dor tem 2 dimensões, pelo menos, tá? Tem mais, mas pelo menos 2. Existe a nocicepção, que é a transmissão da informação de dor. Existe o sistema nervoso, que é a informação de dor ali, chega no cérebro. Mas a forma como você percebe, e entende e interpreta a dor é muito variável. Tem muitos outros fatores, né? E aí ou seja, a experiência de dor, o quão aquela dor é desagradável ou não, varia de pessoa para pessoa. Aí tem a história de vida, tem muitas questões. E então tem que ter uma via hiperestimulada, né, que essa via ativa por muito tempo, que gera uma certa memória de dor, mas tem que ter também uma alteração da percepção de dor. E aí vem o fator estresse. Então, o trauma, o fator emocional, o estresse emocional, ele entra como um fator que desorganiza o funcionamento do cérebro e em alguns pacientes, a gente não sabe exatamente por que uns e não outros, né, eles acabam evoluindo com uma percepção de dor alterada. Então, aqueles pacientes eles começam a ficar mais sensíveis, estímulos que normalmente não gerariam dor, são percebidos como dor, e normalmente uma dor extremamente desagradável. Essa é a questão da fibromialgia, né? Ele percebe, ele experimenta a dor de uma forma muito mais intensa, com um sofrimento psicológico muito grande. Mas a dor, a causa da dor está ali? Ou é só uma percepção mais aguçada da dor? Então, a fibromialgia... Maravilhoso. Assim, só para falar de fibromialgia... a gente vai fazer só disso. A gente vai entrar numa segunda pergunta que eu quero fazer. Então, assim, a experiência... Repete a pergunta só de novo. Se a fibromialgia, a dor, ela existe ali no local ou é só uma percepção? O curioso é que
quando começou, inicialmente não se acreditava que fibromialgia existia, né? Muitos médicos não acreditavam Era nisso. isso que eu queria falar. Essa era a segunda pergunta. Muitos médicos não acreditavam que isso existia. Hoje é definido, mas dado esse respeito, essa consideração que a fibromialgia ganhou, teve que se criar uma classificação nova para dor que não existia antes. Porque antes, dor era entendida como um Consequência. mecanismo que tinha alguma lesão. Era um Perfeito. sinal de alerta que avisava que existia alguma lesão que já tinha acontecido ou que tinha um potencial de aparecer alguma lesão. Com o tempo, com o diagnóstico da fibromialgia, percebeu-se que a dor poderia ocorrer mesmo sem ter lesão. É o que a gente chama de dor nociplástica. Criou-se um termo novo, isso é de 2017 para cá, para vocês terem uma ideia. Gente, é muito recente. É muito recente. Então, é dor nociplástica, ou seja, é uma dor que parece com a dor relacionada à lesão, mas não tem lesão. Perfeito. Então, você pode ter... É comum ter existido a lesão. Às vezes, teve a lesão lá atrás, que deixou aquela via neurológica hiperativada, né? Mas aquela lesão lá atrás, ela já cicatrizou, ela já melhorou, mas como todo o sistema nervoso ficou desequilibrado, disfuncional, né, a experiência de dor persiste. A informação está ali. E por que eu queria que você explicasse isso, para conectar vocês dois também? Porque o que a gente fala é importante, né? Até eu falo, você pode não estar vendo, mas se eu te relato uma experiência, ela tem que ser levada em consideração. Uhum. Então, veja só, a gente falou sobre isso em alguns episódios, né? Quanto uma mulher na menopausa já teve os seus sintomas minimizados por uma escuta que não deu valor para aquilo que ela falava. E hoje a menopausa está com estudos avançadíssimos e vem avançando muito, refinando o diagnóstico, ajudando a gente. Então, eu queria entender, na questão da saúde mental e emocional, que é muito subjetivo, você não consegue medir. Você não consegue medir a depressão. Ela tá com tanto de depressão, ela vai cair em depressão amanhã, e aí agora eu vou dar o remédio. São questões que você não consegue medir. É muito difícil, mas ao mesmo tempo, acho que tem um campo da ciência muito vasto para a gente explorar. Mas acreditar nessa escuta do outro, ela é fundamental para diagnóstico e cura, não? Com certeza. Não, para trazer um pouco essa questão da escuta, a gente fala muito que quando você vai para um profissional de saúde, por exemplo, eu fui atendida por uma médica da família, e aí a minha mãe foi atendida pela mesma médica da família. A minha mãe adoeceu porque também meu irmão adoeceu. Então, existe uma rede familiar que tem algo ali acontecendo, né? Se esse médico olha para esse todo, como é que está a sua vida, o que você faz? Minha mãe, por exemplo, morava em Florianópolis, agora está morando aqui mais perto de mim, mas lá não tinha ninguém para dar apoio. Então, ninguém ficava com o meu irmão para ela poder sair. Então, você imagina, da onde começa essa depressão? Da onde começam esses sintomas de dor? O que está acontecendo dentro da vida da pessoa? E a gente só vai saber com essa escuta. Que eu acredito assim, que tem muitos médicos que já estão percebendo o quanto eles precisam ouvir não só com um olhar técnico, obviamente que o diagnóstico, o olhar clínico é extremamente importante, mas para além disso, quem é você? Me conta. E aí, quando você tem uma consulta que acontece em 10, 15 minutos... E a gente estava conversando isso sobre isso, é impossível. Né? Concordo, Té. Porque eu acho que é isso, assim, a partir do momento que a pessoa ela vai elaborando a história de vida dela para contar para qualquer pessoa, no caso a gente está falando de um médico, a própria elaboração, que é o que a psicanálise traz também, ela vai colocando uma organização de pensamento, né? E uma escuta potente, ativa e presente, vai direcionando, mas me conta um pouquinho mais desse ponto. Tem um projeto que eu fiz, assim, como laboratório, ano passado, como imersão, eu chamei de imersão, chamado Imersão Agente por Dentro, e aí lancei lá no meu Instagram e veio uma galera, veio psiquiatra, veio psicólogo, mas veio também... Foi uma troca rica. Não, foi assim, uma pessoa que, enfim, não trabalhava com a área da saúde, tinham várias... Era um grupo diverso. Mas qual que era o meu intuito ali? Falar sobre um roteiro de vida, né? Como eu sou jornalista e roteirista, então eu sempre contei histórias. Eu ouvia, e aí a Petra sabe, a gente tem que
a gente tira o extrato da história da pessoa, porque quando a gente vai falar num documentário, ou a gente vai colocar numa revista, a gente precisa resumir, né? E televisão mais ainda. Então eram 2, 3 minutos de reportagem. Eu tinha que resumir a vida da pessoa. Mas a gente tirava o extrato, né? Então ela contava e o extrato da história dela estava ali contado, né? E nessa imersão eu fiz essa experiência das pessoas pensarem na própria vida como um roteiro e trazerem uma dor profunda, né? Onde essa dor, essa experiência, era como se ela travasse a vida, assim, era como se ela congelasse a pessoa. Porque muitas vezes tem isso, é um trauma, é uma história que não foi bem elaborada, e a pessoa com esse trauma e com essa história presa, ela não flui em tudo que ela precisa, né? E engraçado, na roda de conversa que tem essa costura de histórias, as pessoas elas contavam a dor maior. E o engraçado que era uma que contava uma dor, a outra, nossa, mas eu passei por isso. E sabe o que eu fiz? Isso e aquilo. Nossa, mas como que você conseguiu? E as costuras iam sendo feitas ali, e a partir de E chegava um momento onde a pessoa falava, poxa, tem saída. Aconteceu com a outra pessoa o que aconteceu comigo. Então, a escuta de um grupo, a escuta de uma pessoa, ela pode ser um divisor de águas. E isso pode determinar, assim, a vida de uma pessoa completamente. Totalmente. Olha, a minha mãe morreu por erro Vou voltar. A minha mãe, ela morreu por erro médico, quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu tenho uma irmã gêmea, Fabrícia, e por causa disso a gente resolveu ser médica. Então, a gente fala assim, eu vou estudar, eu vou fazer tudo na minha vida para que ninguém passe, para que eu não seja causadora, né, de tirar uma mãe da vida de um filho. Então, minha mãe era alérgica de pirona, ela foi fazer uma esterectomia, o médico não prescreveu, pediu para o assistente prescrever, ele prescreveu o Buscopan composto, tinha dipirona, minha mãe teve choque anafilático, morreu com 36 anos. Meu Deus. E isso mudou a nossa vida. Então, quando a gente fala com relação a ser uma boa médica, a ter uma boa escuta, a gente vai ver lá atrás nessas emoções que às vezes não foram digeridas, né? Aí faz terapia, aí a gente realmente ressignifica isso, porque a gente já teve motivações doentias, tipo, eu vou passar a noite toda estudando, né? Por causa disso. E depois a gente vai transformando isso numa história bonita, uma história de, sabe, de você olhar e acolher a tua dor, saber que realmente vai ser muito difícil, que você viver nessa escassez de carinho de mãe é muito difícil. Né? E quando você vai para a medicina, você tem que, muitas vezes, se doar demais. Né? E foi o que a gente fez, mas por muito tempo a gente não olhou para essa dor. Quando a gente começou a olhar para essa dor, tudo mudou. É porque a motivação muda, né? Então, nós não somos educados a fazer o letramento das nossas emoções. É esse que eu acho que é a maior dificuldade do médico. Ele não sabe nem identificar a emoção que ele está. Se ele está com raiva, se ele está com medo de sentir, se ele tem vergonha de ter sentido empatia por aquele paciente. Então, esse letramento em emoções que a gente tem que evoluir. Muito, muito. E sabe, eu fico com uma dúvida que eu quero jogar para o doutor, que é assim, o cérebro, ele ainda tem muito a ser pesquisado nesse sentido de como a gente vai ter esse letramento. Como é que a gente vai aprender a usar essa máquina fantástica, inigualável no universo que nós temos? A gente ainda engatinha nesse sentido de aprender do que o cérebro é capaz, como é que a gente pode se regenerar, exemplos de dores assim tão traumáticos, o que eles causam, porque às vezes vão reverberar muitos anos depois. Eu queria entender assim, como que esses estudos eles estão acontecendo? A gente ainda engatinha em saber do que nós somos capazes? Eu acho que a nossa principal barreira para entender o funcionamento da mente, entender, né? Hoje existe uma linha de pesquisa que é relação mente-cérebro, né? Só que ela esbarra na limitação da ciência, porque existe... Simplificando, né, existe pelo menos 2 grandes teorias para explicar a relação mente-cérebro. Existe a teoria materialista, que diz que a mente é um produto do cérebro. No meio biomédico, é a principal teoria, a teoria mais aceita, mais utilizada. Mas existe também a teoria dualista, né, que diz que mente e cérebro são de matérias distintas, são coisas distintas.
Sem exatamente, nós vamos chegar lá. E olha, não esqueçam de me dizer, porque a gente precisa sobre saúde emocional e saúde cerebral. Tá. Então, por favor, Nós voltamos por daqui a pouco. favor. Não, porque a Thaís falou uma outra coisa aqui de grupo que já me veio umas ideias de falar, mas eu vou segurar. Vou só comentar daqui a pouco. Mas só respondendo a Petra. Então, assim, a teoria dualista diz que são coisas distintas. Sem necessariamente entrar de que substância diz é a mente. Tá? Existem teorias que dizem que, por exemplo, a mente ela sobrevive, né, além do cérebro. Tem teorias, tem base científica essas. O doutor Alexander Moreira Almeida publicou um livro agora falando de ciência da vida após a morte, só para justificar um pouco dessa Universidade Federal linha. de Juiz de Fora. Isso. Então, assim, tem muitas coisas em relação a isso. Então, eu acho que enquanto a gente não ampliar a visão, né, e ainda ficar restrito à visão apenas materialista, ou seja, que mente é um produto, ou seja, tentar entender a complexidade da mente humana simplesmente analisando o cérebro dela, a gente vai ter dificuldade. Já estamos tendo, né, doutor? Exatamente. Já estamos vivendo esse momento. A gente não Muito consegue explicar, né, a complexidade da consciência, né? A consciência é chamada, né? O problema complexo, o problema difícil da consciência, ou seja, como é difícil, como é complexo, não se consegue definir. Por mais que tenham teorias, a gente não consegue explicar tudo simplesmente analisando o cérebro. Então a gente tem que transcender esse modelo, começar a aceitar outros modelos, né, que buscam entender essa complexidade e ampliar a nossa visão. E talvez a gente vá para um campo, né, que a gente não tem um racional por trás, né, e aí que vai e aí a gente talvez volte um pouco para as filosofias orientais, né, que entendem a consciência num outro fenômeno, onde ela é muito mais experimental do que racional, ela é muito mais sentida do que explicada. Né? Então talvez seja essa a dificuldade. E isso tem muito a ver, e eu quero chamar a atenção de que muitos dos males que a gente vive hoje, eu queria a percepção de vocês sobre isso, é também sobre uma experiência muito equivocada que a gente está tendo no tempo. A gente está tendo uma qualidade de conexão com o tempo e com a existência muito distorcida. E aí talvez esse nosso sistema, né, tá dialogando de uma maneira muito truncada com o tempo. A gente tá... Eu costumo falar isso para minha filha, falo assim, filha, você serve ao tempo, não é o tempo que serve você. Se você for contra o tempo, quem vai perder é você. Porque nós somos experiências no tempo e a gente está sempre correndo contra o tempo, desconectado da natureza, desconectado do fluxo da vida, dos ciclos da vida, né? E quando você fala do Oriente, a conexão deles com uma existência mais cíclica, inclusive a própria maneira como eles lidam com a morte é muito diferente da maneira ocidental. Sim. Então tem tantas coisas, eu acho muito lindo você ter citado isso, porque quando eu te perguntei sobre fronteiras mesmo da medicina ou da ciência em relação à mente, não são só fronteiras do estudo intelectual, mas também do entendimento de que tem muito além, né? Isso, a gente precisa romper com essa barreira do modelo experimental. A medicina baseada em evidências é fundamental. É fundamental, isso não é questionável. Porém, ela tem limitações. É isso. E quando a gente fala de consciência, complexidade da mente humana, a ciência tradicional, a ciência da forma como ela é feita hoje, ela tem limitações. Então a gente precisa enxergar um novo paradigma de como a gente precisa criar um novo paradigma de como testar, de como avaliar. A gente tem tantas pesquisas qualitativas, né, quanto as quantitativas. Talvez a gente precise mais avaliar do ponto de qualidade da experiência do que talvez querer medir tudo, né? Então, eu acho que a medicina do estilo de vida trabalha muito com a abordagem centrada na pessoa, né, com uma visão muito humanista. Então, a escuta é fundamental, né, e também trabalha dentro do conceito do pensamento sistêmico. E aí vem a ideia do grupo que você falou. A gente está conectado. Eu estava conversando com o Bruno Colantoni agora há pouco, né, dentro dos modelos dualistas existe uma teoria do panpsiquismo, né, que tudo é consciência. Perfeito. Né, é o que faz mais sentido para mim hoje nesse momento. Ai, que bom ouvir isso de um médico. Agora estamos autorizados.
panpsiquismo, para mim, e até do ponto de vista da física, existe uma teoria, né, que investe um pouco essa ideia de que a matéria domina tudo. Tem uma visão da física que, na verdade, chama-se bootstrap, que não é completamente aceita, mas que diz que a realidade, na verdade, são campos eletromagnéticos e que a matéria, as partículas básicas, são estados transitórios desse campo eletromagnético, ou seja, a matéria é uma ilusão, é temporária, é transitória. Temporária, exato. Não é que ela é uma ilusão no sentido, ela existe, mas ela não existe por si. Sim. Ela é um produto de um campo eletromagnético, ou seja, que na verdade tudo são campos eletromagnéticos. Perfeito. A ideia de que tudo é energia, que algumas pessoas levam isso do ponto de vista místico, tal, não é totalmente equivocada, só precisa explicar um pouquinho melhor a ciência por trás, porque tem uma ciência por trás disso. Que lindo, Não, gente. eu queria só colaborar com essa parte da conversa, porque eu fiz um trabalho, um mini documentário com um grupo de medicina tradicional complementar integrativa. Uhum. Inclusive vai ter um congresso mundial no Rio de Janeiro sobre esse tema, que é a primeira vez no Brasil que vem. E eu comecei a estudar um pouquinho o que é integrar o ser humano. Quando você fala de natureza, né? Quando a gente só anda de tênis, de sapato e não sente a terra, né, tocando o nosso pé. O eletromagnetismo que vem lá do chão, da terra. E o quanto a gente se distancia desse tempo natural. Quando você fala, o que é o tempo? Né? Uma vez ouvindo a nossa maravilhosa Lucelena Galvão, eu até fiz um curso dela sobre o tempo de Cronos, ou o que seria esse tempo? O tempo, ele passa quando eu realmente avanço numa consciência, né? Quando eu entendo algo, quando o meu espírito, minha alma, seja o que for, ela engrandece ainda mais, ou é só porque o tempo está passando no relógio, né? Então, eu acho que a desconexão com a natureza fez com que a gente se desconectasse do tempo também. Sim. Porque aí, por exemplo, essa coisa da lua, das fases da lua, tudo que a gente vê nessas medicinas tradicionais, né? As medicinas da floresta, dos ancestrais. E tido como místico durante muito tempo e que, assim, é inacreditável, né? Que é visto ainda, né, como um místico, né? Eu ainda converso muito. Outro dia eu estava gravando um curso de um terapeuta xamânico, e que eu estou encantada, porque eu comecei a entender um pouquinho mais da história dos povos ancestrais de vários países do mundo, né, que têm seus universos comuns. Então, todos eles falam da lua, do nascer do sol, né, do tempo, da conexão com a terra, da conexão com a maternidade, do que é esse lugar de família, de coletivo, porque conexão, as tribos estavam juntas, sentadas em roda, né, que tinha o fogo ali, que, enfim, e os simbolismos que toda essa natureza representa nos rituais. E é aí que é criado também, muitos falam que são lá atrás, a ancestralidade, nessas rodas de fogo ali, é aí que você vai criando o olho no olho e a sensação de empatia com os outros, nesse coletivo. De pertencimento, né? De pertencimento, exatamente. E olha que relevante, né, que é tudo isso. É possível, na visão de vocês, a gente está falando aqui de medicina de estilo de vida, né, doutora? Na visão de vocês, dos dois, você como comunicadora, o doutor também trabalhando com pura ciência e também muitos universitários, né? Como é que vocês veem essa caminhada? A gente precisa integrar mente e corpo, né? Amadurecer. Eu costumo falar também outra coisa, né? Com o intelecto a gente já chegou muito longe, a nossa emoção que precisa amadurecer, a nossa emoção está muito adoecida, a gente tem talvez um campo muito, muito fértil para aprender não só a lidar com as emoções, mas tratar as emoções, levar a sério as emoções, isso desde a prática médica, né, doutor? Até mesmo no nosso dia a dia, aprender talvez desde a infância essa engenharia reversa, essa engenharia interna. Vocês são otimistas em relação ao que a gente tem hoje, mesmo diante das epidemias que nós temos de depressão, de ansiedade? O Brasil é recordista em muitos desses números, né? Sem contar as pessoas que vêm silenciando as próprias vidas, cada vez mais jovens. A gente precisa falar disso também. Diante de tantos desafios, de tantas fronteiras que a gente precisa atravessar,
tanto individualmente quanto com política pública, vocês são otimistas? Vocês veem possibilidade de integração de conhecimento? O que que falta, né, nessa caminhada? Quer que eu comece? Pode começar. Eu olho para o que está acontecendo hoje e eu me sinto entristecida, porque eu acredito que existe, a gente não pode negar a realidade. A gente está num mundo onde está tudo acelerado, né? Eu tenho 2 filhos, um de 4 anos, um de 14. E eu converso muito dentro de casa, assim como você fala com a sua filha, a gente, né, fala muito desse assunto dentro de casa também. E o que eu percebo? A sociedade, ela está acelerando as pessoas também. Então, é um acelerando o outro, desde a infância, né? Então, existe uma ânsia por viver. Eu vejo meu filho, ele é adolescente, tudo, tem 14 anos, mas quando ele me pergunta uma coisa, se eu demoro um tiquinho para responder, ele, sei o quê, mas aí você vai amanhã? Calma, assim mesmo. calma. É assim mesmo. Então, eu olho para ele e eu vejo o futuro, assim, eu falo, cara, ele tem 14, né? E eu tô com um de 4. De 4, outro dia, olha o que ele fez. O João chegou para mim e falou, posso te ensinar um relaxamento? Aí eu, claro, filho. Ele, cheira a flor, assopra a vela. Oh, E ele que fez lindo. 3 vezes. Eu falei, obrigada. Alguma Acho que eu tô coisa no tá caminho aprendendo. certo. Eu tô no caminho certo. Então, o que eu percebo? Que, pelo menos da minha geração, tem muita gente despertando, porque realmente, para a gente tomar um tranco, a gente sofreu muito. Chegou um momento que eu estava num processo muito adoecido como profissional. Curadora ferida, né? É isso. E aí, assim, a pessoa chega no limite para entender o que eu faço com a minha vida, né? Então, eu acho que tem muita gente chegando no limite que já está procurando esse processo de despertar, de autoconhecimento, de entender que tudo começa aqui dentro, que não adianta mudar. Assim, a gente fica com uma expectativa, enfim, de mudar as coisas do lado de fora e fica só numa cobrança. Por que não fazem isso? Por que não fazem aquilo e tal? E o Mesmo processo de mudança Mesmo interna, na né? política pública, né? Exato. Para a gente ter essa força de chamar a política pública, né? Para olhar para esse lugar do adoecimento, não é só falar de NR1, não é só falar de uma... Isso é importante ter a fiscalização, né? Isso é importante ter as diretrizes, isso é extremamente importante. Mas não só pela norma. Exatamente, Esse é o não ponto. só porque eu preciso ter uma boa pontuação, porque você vai lá, a pessoa tem um ranking bom, você chega na empresa, tá todo mundo doente, com ansiedade, depressão, então tá muito na fala, tá muito na capa, muito na máscara, e eu acredito que a revolução, ela tá acontecendo pequena, sabe a gota do oceano? Sim. Eu me coloco como uma gota de oceano. E eu quero inspirar outras pessoas também, porque se você olhar para a tua família, primeiro olhar para você, porque se você não olhar para você, não tem como você olhar para mais ninguém. E aí você vai ampliando, joga a pedrinha, ó, é você. Aí vem aquela primeira onda, tua família, a segunda, tua rua, a terceira, teu bairro, a quarta, né? O município, o estado, uma política pública, o que eu puder fazer, né? Eu já fiz palestra no meu condomínio para as pessoas que moram lá. Quero poder fazer mais, mas eu percebo, sabe, quando uma pessoa chega e fala, nossa, você tira um peso das minhas costas, porque eu estava pensando que talvez eu tinha que fazer isso e eu estava indo por um caminho que não era legal. Então, é pequeno, mas precisa começar dentro. Por isso que eu foquei muito no agente por dentro, porque eu posso estudar tudo, eu posso, né, ter inteligência técnica, né, ser palestrante, fazer... Só que se eu não enxergar que menor eu faço mais, né, eu acho que eu vou estar meio perdida. Hoje eu acho que eu me encontrei nesse menor que não é menos importante. É muito importante, né? É um encaixe. Então eu acho que assim, tem desafios? Claro que tem, né? A gente está vendo... É um aceleramento, é ouvir no 1.5, Concordo. o do Uma compressão da 2.0. vida, Eu falei né? pra Petra, a gente vai fazer um documentário que é 1.0, né? É. É 1.0, ouve.
Ouve devagar, E espero né? que você Espera não ouça o em tempo relação- do em outro, porque a gente velocidade não do- espera hoje nem o tempo de uma mensagem, né? O tempo do outro. Eu não consigo, porque isso me acelera. É. Eu prefiro respirar. Tem momentos que eu saio, eu vou respirar, vou me organizar, porque tem momentos que realmente a gente, né, não consegue. É a poesia da Eu queria vida. te fazer uma pergunta, antes do Marcelo Responder. responder. Como é que tu sentes a responsabilidade de ser uma ativista de saúde mental? Eu vejo, assim, como é que eu não vou nem falar que é algo, não é pesado para mim. Eu acho que na minha vida eu entendi a importância do que é ter saúde. E na saúde está eu no centro e todo o meu entorno. Então, por exemplo, hoje a minha família está mais perto de mim. Eu consigo ajudar mais minha mãe e meu irmão, que precisa da minha ajuda também como irmã, porque minha mãe estava sozinha. Então, assim, vamos compartilhar o peso? Essa coisa da colaboração. Então, eu passei a entender algo que eu tenho defendido muito e falado muito, que é uma palavra que é simples, mas ela é muito difícil de ser alcançada pelas pessoas. Coerência. A coerência entre o que você pensa, entre o que você sente e o que você faz. Então, eu coloquei isso como premissa principal, assim, tá primeiro da lista, é a coerência do que eu falo para as pessoas. Se eu não vivo, Ai, eu não perfeito. tenho o direito de falar. Então, e aí quando eu falo algo para alguém que eu olho para mim e falo, eu estou fazendo isso aqui que eu estou falando, poxa, ainda falta um pouco aqui. Eu sempre volto. Então, hoje, eu estou fazendo muito esse exercício. O que você fala nas redes sociais, por exemplo? Você está agindo da forma como você fala? Então, a desconexão, eu acho que das pessoas hoje está nesse lugar. Eu falo bonito, muitas vezes, né? Eu me demonstro ali, mas quando a pessoa vai conhecer no dia a dia, ela não está fazendo aquilo que ela está Completamente falando. diferente, né? A gente olha também para a área da política, né? A política fala muito bonito. Quem que faz mesmo que fala, né? Então, quanto mais eu for coerente com os meus sentimentos, os meus valores, entre o que eu penso, sinto e faço, eu acho que é aí que está, eu falo que é o amor em ação, né? Se para mim o amor enfim, é a coisa mais importante da vida, porque com o amor eu colaboro, com o amor eu vou fazer projetos que vão ajudar as pessoas, com o amor eu vou me importar com o outro, vou me importar comigo, com os meus filhos. Então, é reverberar coerência. Eu acho que falta coerência na sociedade. Então, para mim, a coerência ela é um símbolo de saúde, sabe? De que eu estou fazendo o que walk the talk, né? Por exemplo, um projeto de esquizofrenia. Eu estou fazendo um projeto audiovisual, que é uma websérie de psicoeducação. E a ideia é colocar pessoas com esquizofrenia para participar, porque elas são super excluídas, né? E onde vai estar essa série, né? Para pessoas que precisam ouvir. Então, assim, nas coisas mínimas da minha vida, se eu falo algo de saúde e não estiver fazendo comigo, qual que é o sentido? Nenhum. Né? Concordo, não poderia concordar mais com isso, doutor. Então, deixa eu comentar, voltando na história que você falou, né, de como resolver a relação mente-corpo, como reconectar mente com corpo, eu entendo que não existe essa separação. Eu entendo que o corpo é uma camada da minha mente. Perfeito. Então, está tudo junto, tudo conectado. A gente só precisa lembrar, né? Então, na verdade, se a gente focar na atenção da mente, que eu acho que é prioritário, né? O equilíbrio mental, a nossa saúde emocional, esse é o foco. Então, eu acho que a gente precisa reconectar e resgatar, né, esse conhecimento que ficou lá atrás e que a gente, aos poucos, foi deixando de lado. Quando você falou da questão da desconexão com o tempo, né, toda vez que eu vou no campo, né, meu pai tem um sítio, e eu vou para lá, e eu vou para o meio da mata, né? A Camila e a Fabrícia têm muito essa experiência também, e eu sinto e observo, aí que eu percebo esse gap, né, de como anda a minha mente, e quando eu observo a natureza, nossa, é outra velocidade, é outro ritmo, né? Onde que foi que a gente começou a se perder, e a gente começou a se acelerar, e a gente deixou isso tudo de lado? E respondendo a tua pergunta se eu sou otimista, sim, muito otimista, porque eu também enxergo a vida como ciclos.
Então, às vezes, para que venha um ciclo de melhoria, tem que piorar um pouquinho. É verdade. Todo mundo falou do exemplo de que a gente só buscou a saúde quando as coisas Verdade, pioraram. maravilhoso. Né? Então, quando as coisas pioraram, é que houve o estímulo para buscar o benefício, para buscar a recuperação, para buscar a saúde de novo. Então, eu acho que às vezes as coisas precisam piorar um pouquinho. Né? A gente viu isso na pandemia, mas a gente demora um pouquinho para aprender. Né? Aí a gente é lento. Bem, né? Nessa olha parte só. a gente é lento para mas entender a mensagem. Teve um legado da pandemia. Teve. Nunca se falou tanto em saúde mental. Uhum. Pode ser que a gente ainda não tenha desdobrado isso para a política pública, a gente não tenha realmente conseguido acessar a massa, mas a gente fala hoje mais. As pessoas hoje falam que vão ao psicólogo com menos estigma do que antigamente, né? Antigamente eu vou pro psicólogo, vou pro neurologista, tô doido, né? E hoje a gente vê que a gente precisa disso para avançar. A gente está aqui para evoluir. É uma oportunidade. É uma oportunidade de melhoria. A gente está aqui nessa jornada para isso, né? Assim que eu enxergo também. E essa é a dificuldade que eu vejo, né? Que a gente fala muito hoje também, mas ainda pouco isso se desdobrou na prática para a grande massa. Que tem, além de todos os problemas, fragilidade socioeconômica, que é aí que a vulnerabilidade realmente ganha mais, né, potência. É que, às vezes, a oportunidade de mudança só surge na crise, às vezes. Né? Se eu não me engano, eu tenho uma ideia, uma vez acho que eu li isso, que acho que o ideograma de crise em chinês, ele significa oportunidade também. Né? Então, tem esse duplo sentido, que, na verdade, a crise, existe o estresse pós-traumático, e existe o florescer pós-traumático. Né? Então, gostei desse florescer pós-traumático. Existe. Então, é tudo uma questão de como você enxerga. Na dor crônica, voltando só lá na fibromialgia, existe um modelo da cinesiofobia, né, que o paciente, a partir de uma experiência de dor, ele chega num momento que ele tem 2 caminhos a percorrer. Ele ressignifica a experiência de dor e vai para a cura, ou ele se traumatiza e se fragiliza, e aí ele passa a não querer se movimentar com medo que a dor piore, né? E ele tem uma crença de que a dor é ferida, que se qualquer coisa que ele faça a ferida vai piorar ou vai aumentar, e ele assume uma crença de que aquilo é limitador, ele passa a evitar qualquer situação que possa piorar a dor, e ele vai ficando cada vez mais reprimido, né? E evitando qualquer tipo de comportamento. E ele entra num ciclo negativo que não sai mais. E isso vai retroalimentando a dor e piorando a dor. Então, essa catastrofização, né, que esse pensamento de que tudo vai dar errado, que tudo vai piorar. Mas lá atrás ele tinha a opção de talvez. Então, por que algumas pessoas vão para um lado e para outras? São questões muito mais complexas. Experiências de vida, experiências na infância, vários fatores influenciam isso. Mas então eu sou muito otimista, acho que a gente está no caminho. Ao mesmo tempo, né, a gente está vivendo uma oportunidade, como foi a pandemia, e o tempo inteiro a gente tem oportunidades de melhorar. Mas, ao mesmo tempo, como a vida é muito acelerada e muito corrida, poucas pessoas param tempo suficiente para criar essa janela de oportunidade mental, para refletir o seu comportamento e enxergar a oportunidade. Então, você, eu, né, todo mundo que está aqui, de certa forma, são agentes de mudança. Né? E a gente tenta aproveitar. Quando o paciente chega para a gente, é uma oportunidade. Claro. Né? Ele está buscando, então ali é a oportunidade. É claro que, assim, eu como neurologista, né, eu não consigo, às vezes, abordar estilo de vida na primeira consulta. Porque o paciente ele vem numa angústia, num sofrimento muito grande, independente se é dor ou se é uma questão de ordem mais psicológica ou mental, que o neurologista faz muita saúde mental também, né? Porque é menos estigmatizante do que o psiquiatra. É isso que eu queria falar contigo, Marcelo. Não tem essa confusão? Certeza. O paciente, ele é mais fácil ele ir no neuro, né, do que no psiquiatra. E eu queria que tu falasses, complementando aí, sobre saúde cerebral, né, e a saúde mental, essa correlação. Sim. Então, a minha bandeira é a saúde cerebral
por eu ser neurologista, né? Mas indiretamente eu tô falando de saúde mental. É só para os psiquiatras não ficarem incomodados de que, na verdade, eu tô falando... Mas é que, assim, aquilo que eu te falei, não tem como separar, Não tem. né? Então, cérebro, mente, corpo, são espectros da mesma natureza, da mesma consciência, de uma coisa que está por trás daquilo ali. É essa coisa, essa consciência que eu quero penetrar, e que eu quero abordar, e que eu quero transformar. A mudança cerebral, a mudança física, ela vem como consequência da mudança de pensamento, da mudança de paradigma. É isso que acontece. Então, basicamente, o que eu quero mudar são pensamentos, são crenças, né? É ali que eu quero atuar. Então, a forma como a gente vai atuar nisso são diversas. Então, a gente começa falando, eu tenho um programa de alívio do estresse, né? E você começa falando sobre alimentação, exercício, sono, que é o que a pessoa está esperando, que é o óbvio. Mas eu termino falando sobre meditação, sobre pensamento, né? Sobre crenças, porque não tem como fugir disso. O início é criar essa janela de oportunidade. Então, quando você consegue fazer com que a pessoa pare para respirar, ou pare para meditar, mesmo que ela não consiga meditar, no começo você cria uma janela de oportunidade. E aquele momento que ela para ali um pouco, as coisas se transformam. Né? Quando a pessoa consegue parar por alguns minutos, 10, 15, 20 minutos no dia, para fazer uma respiração, né? Isso é transformador. Né? Você diz que trabalha com mindfulness também. É possível, né? A gente vê que tem possibilidade. O meu divisor de águas, quando eu estava na crise, foi a meditação. Uhum. Eu falo que ter praticado meditação, e foi uma meditação coreana, super diferente, e eu não tinha feito nenhuma. Imagina, já entrei numa super... Mas era muito importante, porque assim, foi uma meditação, eu ficava sozinha na sala, eu ia para o lugar, e meu filho maior era pequenininho, ele ia junto comigo. E as coreanas brincando com ele, e eu na sala de meditação. Mas eu pensava na minha vida, assim, não é que você fica sem pensar, Não, mas é como se contrário. você estivesse Tem correndo, uma técnica. aí de repente, vum, vem aquela câmera lenta. Uhum. Que é o que você falou quando você vai para a natureza, né? Mas no fundo você é o mesmo, na natureza Aham. ou fora dela, né? E aí você passa a pensar em tudo que aconteceu. Você fala, peraí, tudo que aconteceu são lembranças. Elas existem, os momentos Aconteceu. existiram. Só que hoje, no meu pensamento, são lembranças. O que existe é o que está aqui. Quando eu entendi isso, porque a gente fica preso às memórias, aos traumas, enfim, isso são várias camadas, né? Como você estava falando dos pacientes. Mas eu percebi que, para mim, eu carregava pesos e culpas e pensamentos e crenças que vinham desse passado. Então, quando eu comecei a descartar, no bom sentido, né, porque era um processo de descarte, assim, de pensamentos, de memórias, de tudo. Eu saía daquele lugar, eu comecei a ficar cada vez mais leve. E teve uma vez que eu acho que eu fiquei, sei lá, tinha passado 2 meses, eu ia toda semana. Que eu estava tão leve, e aí eu andava na rua e olhava uma árvore assim, e eu via a cor da árvore, Uhum. a frutinha que estava na árvore. Eu ia trabalhar, mesmo na TV, o meu tempo estava mais lento. A gente fica com outro tempo Mas mesmo. tudo de fora estava a mesma Na coisa. Na mesma coisa. velocidade. Mas mudou E você internamente, Você é. vê acontecer. E engraçado que teve uma vez que eu estava com uma paz tão grande que eu falei assim, eu acho que eu encontrei Deus, porque só Olha pode. que lindo. Eu falava assim, eu acho que as pessoas que encontram Deus, né, esse divino, essa existência, não sei, essa força de quem eu sou, né? Eu tô aqui por quê, né? Então, eu Que tô é o aqui para propósito, né? agir Saber. por algo, por existir bem e fazer o bem, né? Mas eu acho que esse movimento de ter me puxado, de eu mesma, Frear. de frear para. Então, assim, a respiração que falam, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é... Uhum. Às vezes a gente tá o dia inteiro, a gente não deu uma respiração Aham. profunda assim. E o quanto isso faz bem, né? Então... E você falou do encontrar Deus. O encontrar Deus, se você entende que tudo é uma consciência só, é encontrar a si. Então, quando você passa a encontrar a si, você encontra Deus por consequência. Entendeu? Então, quando você busca a si mesmo, né, se reconectar com você, se encontrar a si mesmo, você, por tabela, por consequência, você se conecta com o todo. E tudo vem, você não quer atender às expectativas alheias. Conecta.
Você não precisa estar brigando com alguém porque você entende pela compaixão ou pela empatia que a pessoa também está sofrendo. Tem uma história de vida ali, né? A gente se coloca no lugar de humildade, É né? isso. É de grandiosidade porque você conecta com esse mistério, mas de humildade e de pequenez, né? Para isso. ver que a gente tem uma insignificância. Quer pedir para eles a prescrição, Vou doutora? pedir. Vou explicar primeiro para a Thaís, o Marcelo já conhece. O nome prescrição original veio de uma médica, né, que queria fazer uma prescrição diferente do que a gente faz habitualmente, que é medicalizar doença, né? Medicalizar a saúde também. Então, a prescrição original é a dica de vocês, o que vocês fariam fora de medicamento para a saúde, para o bem-estar das pessoas. Nossa, adorei, gente. Legal, que né? Eu legal, também amei. achei. Eu fiquei olhando o tema, né? Eu falei, assim, ansiosa gente, por esse que momento. é isso? Prescrição original. É bom que vocês colocam uma surpresa no final, né? Bom, se eu fosse médica, não, como ativista em saúde emocional, que é esse lugar que eu me coloco, e por mais que eu tenha estudado, né, feito uma pós-graduação em neurociências, psicologia positiva, eu sempre falo, eu sou uma jornalista. Eu estudei para eu saber um pouquinho mais, só um pouquinho mais, e entender as conexões, as sinapses, os pensamentos, né? Mas como ativista, esse lugar de parar é o lugar que eu prescreveria, é isso? Isso. Perfeito. Que É o lindo. lugar que eu gostaria que as pessoas estivessem. Esteja aqui, esteja presente. Como você vai conseguir fazer isso? A meditação ajuda, a respiração ajuda, mas é entender. Imagina que não tem mais nada ao seu redor, tem só você. Se imagina numa sala em branco, né? Num papel em branco. Respira e procura esse processo de despertar, porque eu até falo para muita gente que, por exemplo, que já chegou a mim e é da igreja, né, e fala, né, de Jesus, né, e que traz os escritos, né, da Bíblia. Tem um que eu falo para essas pessoas. Tem uma passagem que Jesus falava assim: os olhos são a lâmpada da alma. Se a lâmpada estiver acesa, todo o teu corpo terá luz. E aí eu pego, para quem, né, da igreja, eu falo, o que é você acender a lâmpada? O que é você abrir os olhos de verdade? O que é esse processo de despertar? Então, para encontrar esse processo de despertar, Perfeito. para e sinta, né? Perfeito e lindo, né? Lindíssimo. E aí, Marcelo, qual é a tua Eu ia prescrição? usar uma coisa parecida, mas agora eu vou fazer um ajuste. Porque eu ia falar, se permita parar, né? Se permita Olha, os parar por dois. alguns momentos, mas eu vou mudar para o permita-se contemplar. O exercício da contemplação, né, que envolve um pouco essa parada, então, é observar sem julgar, sem analisar, sem criticar. É um exercício de relaxamento da lógica. Né? Então você pode fazer isso observando a sua respiração, você pode fazer isso observando uma paisagem, você pode fazer isso observando a natureza, né? Ou sentindo, né? Experimentando. Então essa é a ideia. Você pode fazer isso principalmente se conectando com o seu corpo. Então, observando as sensações do corpo é a melhor forma. Então, todo exercício de contemplação, né, causa essa parada, diminui a atividade do sistema nervoso simpático, ativa a resposta parasimpática, uma resposta de relaxamento e cria essa janela, né, de oportunidade. Você percebe que a vida é mais lenta, que não há necessidade de correr tanto, né? E esse é o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo é fazer essa pausa. Eu tô super feliz de estar bem conectada com o que eles falam, porque acredito que, de novo, né, ter uma outra experiência no tempo, de maneira proposital, de maneira consciente, intencional, vai trazer pra gente mais saúde e para médicos e médicas uma outra qualidade de conexão com o paciente, com a cura também, com a ideia da cura, como uma jornada e não como um efeito, né? De você dar alguma coisa que causa a cura. A cura é a própria vida acontecendo, né? Um rio ali escorrendo de maneira tão exuberante. A gente pode buscar exuberância na nossa vida, né? Eu acho que isso é um propósito muito, muito nobre,
E né? aí, eu vou te perguntar, Pétria, qual é a tua prescrição original? Intuição. Ouçam mais a Ah, intuição de vocês. Eu sempre ouvi a minha intuição, sempre. E tive que ir muito contra a maré, em meios muito intelectuais. Eu sou muito intelectual também, eu tenho um intelecto muito questionador, muito julgador, né? Não foi à toa que eu escolhi a profissão que eu escolhi de jornalista, que é em si, né, uma curadoria, escolha e também cobrança e também diálogo e também interrogação em relação ao outro, mas eu nunca deixei de lado de ouvir o meu coração. E eu falo isso, eu só não sucumbi a esse mundo tão desafiador, porque eu sempre busquei afinar o meu instrumento. Então, ouvir a intuição, eu deixo como prescrição original, e busquem sempre olhar para o corpo como um grande instrumento nessa orquestra vida, né? Que a gente tem aí os nossos regentes. Nós não somos os regentes, mas a gente pode afinar o nosso instrumento para fazer uma orquestra mais harmônica. Eu acho que essa é a minha que prescrição. lindo, que Vamos lindo. fazer aí uma sinfonia mais bonita da vida. Obrigada, Thaís. Obrigada, Marcelo. Foi incrível, lindo. E você que está assistindo a gente, acompanhe a gente pelas redes sociais, encaminhe para um amigo, para uma amiga que quer saber mais sobre saúde e saúde de uma forma diferente, de uma forma integral.